Amém, irmãos? Nosso pastor está viajando, ele está lá em São Paulo, num retiro, ministrando num retiro de pastores, e ele não pode ser bênção só aqui, né, gente? Não pode ficar só para a gente aquilo que o nosso pastor é, aquilo que ele derrama através da vida dele. Então, a gente tem emprestado um pouquinho dele aí pelo Brasil, e ele tem ministrado para outros pastores, em outras igrejas, e também tem sido bênção. Domingo que vem ele vai estar aqui novamente com a gente, e a gente, mais uma vez, desfrutando da presença dele, da amizade dele, do carinho dele, amém? Então, hoje, eu tive o desafio de trazer essa palavra, a qual Deus falou muito no meu coração, sabe? Ele tem martelado isso na minha mente, na minha vida, e eu de verdade espero que, dessa mesma forma que ele tem me confrontado, ele possa te confrontar hoje, amém? Que seu coração esteja aberto, que você esteja preparado para receber mais uma porção daquilo que Deus já começou a derramar aqui nesse culto, amém? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos pela tua presença, pela sua graça, te agradecemos porque desde o início desse culto, nós podemos ver a tua presença sendo derramada aqui neste lugar, Pai. Ah, Senhor, como o Senhor é lindo, como o seu amor é imenso, como a sua graça nos constrange, Pai. Nós precisamos do Senhor, tem misericórdia de nós, fale aos nossos corações, abra e rasga os nossos corações agora neste momento, Pai. Queremos te entregar o nosso melhor louvor, a nossa atenção e o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Pai, que tudo que seja derramado aqui venha de Ti, do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Quero falar um pouquinho sobre o que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Gente, só dar uma reforçada, a Hannah já falou aqui da conferência, os jovens têm preparado algo lindo para esse sábado, lindo, lindo mesmo. Então, se você ainda não se inscreveu, não fique de fora não, gente. Algo vai acontecer aqui, eu tenho certeza disso, assim como aconteceu ano passado, tenho certeza que nesse sábado vai ser extraordinário. O derramar de Deus, ver novamente os jovens, aqueles jovens aqui em cima desse altar sendo transformados, só que eu tenho certeza que eles gostariam que todos vocês estivessem aqui presentes, para juntos a gente louvar o nome do Senhor e nos permitir sermos transformados por Ele, amém? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre as inscrições, podem procurar aí qualquer jovem, qualquer pessoa, que eles vão te ajudar, pode me procurar, tá bom? Vamos lá, acho que... Mateus capítulo 5, versículo 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Aleluia! Creio que essa passagem é conhecida talvez pela maioria de nós. Quantas e quantas vezes nós já escutamos talvez alguma pregação sobre isso, já vimos vídeos sobre isso, mas eu creio que cada vez que a gente escuta da palavra, que a gente lê a palavra, algo é mudado em nós, Deus tem uma porção nova, amém? Então esteja atento, em nome de Jesus. Eu quero começar um pouco falando sobre o que está acontecendo aqui no capítulo 5. Eu sempre gosto de começar assim, para que a gente possa estar inteirado daquilo de todo um contexto, de todo um acontecimento que excede o versículo que nós lemos. E nesse capítulo 5, Jesus está falando um pouco do que tradicionalmente é conhecido como o Sermão do Monte. E eu creio que todo mundo já ouviu falar no Sermão do Monte. Eu lembro quando eu era pequeno, criança, aqui nessa igreja, uma vez o pastor Ivonildo, antigamente, eu não sei se os irmãos lembram, as crianças vinham aqui na frente, durante o culto, para falar em versículos que tinham memorizado. E eu
não memorizava nada, né? Porque também eu não queria saber de nada, mas fui transformado, aleluia. E uma vez o pastor Ivanildo desafiou as crianças a decorarem o Sermão do Monte. Gente, é grande o Sermão do Monte. E o Chesley, não sei, algumas pessoas conhecem ele decorou o Sermão do Monte todinho. Era uma criança, não sei lá, apenas uns 10 anos, algo assim, decorou tudo. E que balde de água fria que aquele menino dá na gente até hoje. Né? Então, assim, e ali nós comemoramos, nós festejamos, ele ganhou um brinde, né? E o Sermão do Monte é algo que Jesus tenta ensinar, sabe, para aquelas pessoas que ali estavam. Então, eu quero convidar vocês a imaginar, sabe, vamos parar aqui agora por um tempo, imaginar Jesus lá naquele monte, lá em cima, vamos imaginar lá em cima, amém? A Bíblia não fala se ele estava em cima, embaixo, mas vamos imaginar lá em cima, com aquela multidão cercando ele, e não tinha microfone, não tinha megafone, não tinha nada disso, né? Então, vamos tentar trazer isso à nossa imaginação. Talvez aquelas pessoas foram ali para receber algo de Jesus, esperando que ele talvez ministrasse alguma cura sobre a vida delas, talvez desse alguma bênção material para elas, mas não. Jesus ali simplesmente para e confronta todos que ali estão, com amor, com carinho, mas não deixa de ser um confronto, sabe? Então, eu quero te convidar para que você possa, se você veio hoje aqui nesse lugar, esperando receber uma cura, esperando receber uma bênção material, eu quero só por um instante que você esqueça um pouquinho todos esses pedidos que você tem feito para Deus, sabe? E abra os seus ouvidos, o seu coração para ser transformado. Que agora, eu creio que assim como lá naquele tempo, Jesus quer transformar hoje aqui o nosso caráter, o nosso coração. Ele quer nos transformar em uma nova pessoa, para daí sim estarmos preparados para aquilo que Ele pode nos dar, para aquilo que Ele pode fazer através da nossa vida, sermos maduros para receber grandes bênçãos do Senhor. Amém? Segundo John Stott, que é um conhecido teólogo e escritor, o Sermão da Montanha foi um apelo de Cristo aos seus seguidores, para serem diferentes de todos os demais. Era um convite de Jesus a uma vida de contracultura, com padrões distintos e únicos. E é literalmente isso. E é literalmente isso. O padrão de Jesus, o padrão do reino de Deus é totalmente diferente daquilo que nós podemos imaginar. É totalmente diferente de qualquer cultura, de qualquer país, não tem comparação. O padrão do reino dos céus é uma cultura única. O Evangelho é algo único, incomparável com qualquer coisa. O Evangelho não é um meio termo. O Evangelho é o Evangelho e ponto. Não existe nada como ele. Amém? Esse sermão vai do capítulo 5 ao capítulo 7. E logo no início desse sermão, Jesus, ele começa falando sobre as bem-aventuranças. E o que são essas bem-aventuranças que a gente tanto escuta falar, né? Bem-aventurado, né? O que isso quer dizer? E pensando nisso, e falando com Deus, e pesquisando um pouco, eu encontrei uma definição que falou muito ao meu coração. As bem-aventuranças são descrições das qualidades que devem ser encontradas na vida dos que se submetem ao domínio soberano de Deus. E também uma declaração das bênçãos que já experimentam em parte e que irão desfrutar mais plenamente na vida futura todos os que revelam tais virtudes. Ou seja, as bem-aventuranças são as qualidades que formam o caráter de um cristão. São as qualidades que formam o caráter de um cristão genuíno, né? Porque hoje qualquer um se diz cristão, né? E cristão aqui nós estamos querendo dizer uma cópia de Jesus. Será que somos uma cópia de Jesus? Será que quando olhamos para nós mesmos, nós somos uma cópia de Jesus? Nós somos semelhantes a Ele, nós agimos com o mesmo amor que Ele agia, com a mesma graça, com a mesma misericórdia que Ele agia?
E um cristão com essas qualidades, ele precisa ser sal e luz aonde ele está inserido. É isso que Jesus quer dizer aqui. E depois desse rápido contexto, dessa rápida introdução, eu quero começar a entrar direto naquilo que nós lemos, nos versículos que nós lemos aqui. Quando Jesus ele fala que nós devemos ser sal da terra, ele quer dizer que nós, como os discípulos dele, pela própria natureza da nossa vocação, a nossa própria natureza da qual ele nos chamou, nós temos que ter uma certa característica. As pessoas têm que olhar para nós e facilmente identificar. Jesus está na vida dessa pessoa. Eu não sei se vocês lembram, semana passada, a pastora que pregou aqui, ela contando uma experiência que ela teve com o próprio pastor Severino durante um almoço. E ela falando que ela conseguiu perceber através da conversa com o pastor Severino, Jesus. Ela conseguiu ver Jesus através da vida dele. E é isso, como cristãos, é esse estilo de vida que nós temos que transparecer. As pessoas olharem para nós e verem Jesus. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Quem elas veem? Quando as pessoas olham para as suas atitudes, para o seu modo de agir, para as suas decisões, quem elas veem? E aqui eu não quero atacar ninguém, não, é para cada um de nós, para mim também, para que a gente possa parar, pensar e refletir que tipo de cristão que nós temos sido, sabe? Quem nós temos sido? Nós temos sido um cristão genuíno, que vive e copia Jesus, que vive a semelhança de Jesus, ou nós temos sido cristãos só no papel? Como dizem, cristãos não praticantes, se é que existe, né? Ou é cristão ou não é cristão, né? Não tem como. E eu quero trazer aqui hoje duas funções do sal. Duas funções do sal. Como todo mundo conhece, onde você coloca o sal, o meio que você coloca o sal, você logo percebe que ele está ali. Uma comida com sal, gente, pelo amor de Deus, um churrasco sem sal e um churrasco com sal, churrasco sem sal eu nem encosto. Não dá para mim, não dá. O sal pode até passar um pouquinho do ponto, que com a Coca Zero gelada. Gente, esse é meu pecado, vou confessar aqui, mas ontem, abrindo um parênteses, a gente estava... Vou contar. Ontem, esse pecado não é só meu. Estava eu, Laís e Bernardo em casa, conversando até meia-noite, eu acho. Quando a gente parou para perceber, já tinham ido 3 litros de Coca-Cola. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada aí? Só o Bernardo bebeu 2,5. Brincadeira. Só para descontrair um pouquinho. E é para isso que Jesus nos chama, sabe? Para onde nós estivermos, que as pessoas vejam que aquele ambiente está transformado, que aquele ambiente tem algo diferente, sabe? É para isso que ele nos chama, que a gente possa ser agente da justiça, agente de misericórdia, agente de graça, agente de amor aonde nós estivermos, seja na nossa escola, seja na faculdade, seja no trabalho, na nossa família, na nossa casa, aonde nós estivermos, nós precisamos ser como sal, que muda o meio que ele está inserido. Como sal que deixa tudo temperado, que deixa tudo com um gosto melhor, mais gostoso. É isso, é para isso que Deus nos chama. E é nisso que Jesus nos nos compara como servos, como cristãos. Vocês precisam ser sal, aonde vocês estiverem, o que tem acontecido através da vida de vocês, ali naquele ambiente. E uma outra função do sal é preservar. Deter a decomposição. O sal também serve como antisséptico. Quem nunca teve uma afta que alguém falou, coloca sal, aí você falou, está amarrado, não coloco, aquele trem arde. Só que melhora, é um antisséptico, ele tira a bactéria, ele ajuda a cicatrizar, sabe? Antigamente, quando as pessoas queriam guardar uma carne por mais tempo, elas salgavam a carne para que a carne demorasse mais para estragar, ou seja, para que a carne não entrasse logo em decomposição.
E o sal também tem essa função. Não deixar, né, que a carne, eu não sou especialista em sal, mas não deixar que a carne entre nesse estado de decomposição. Sabe? E nós somos chamados, assim como essa outra função do sal, para sermos purificadores morais aonde nós estivermos estabelecidos. Obrigado, André. Pega aí, Maurício, vai aprendendo. Amém? Nós somos chamados para isso, para purificarmos aonde nós estivermos. Gente, a gente consegue observar hoje o padrão moral que o mundo vive. Se é que ainda existe um padrão moral. Sabe? O que é pregado hoje é que não tem isso mais. O certo é o certo para quem? Cada um tem o seu certo. Cada um vive como quer, cada um faz o que quer. Só que Jesus, Cristo, e olha quantos 1000 anos atrás ele já nos ensinava. Existe um padrão, existe um caminho, e esse caminho é o meu, e esse padrão é o meu, sabe? E é assim que nós temos que seguir, é assim que nós temos que caminhar, seguindo esse padrão do próprio Jesus, o padrão que ele ensina para nós, não forçando para que as pessoas creiam e vivam o mesmo padrão que nós acreditamos, não, porque isso é pela fé, isso é pela graça, as pessoas não conseguem, não adianta alguém não roubar, não quer dizer que ela é salva, mas é um padrão do reino de Deus, não existe roubo. Agora, quem não rouba vai para o céu? Não necessariamente. O coração precisa ser transformado. Só que as pessoas precisam olhar para nós e ver que existe um padrão de vida, um padrão diferente, que elas nunca viram, que elas nunca perceberam. O certo é certo, independente se ninguém faz. O errado continua sendo errado, independente se todo mundo faz. Mas a gente tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem hoje para pregar um estilo de vida que nós cremos, que nós acreditamos. Só que para termos essa coragem, nós precisamos estar em Cristo. Por nós mesmos, nós não vamos aguentar, nós vamos ruir. E nós temos visto muito isso. Pastores, pessoas influentes no meio cristão ruindo, porque em algum momento se descuidaram e saíram desse padrão do reino de Deus. E no final do versículo 13, Jesus ele deixa claro que se o sal não é capaz de realizar a sua função, ele não serve para nada. Ele só serve para ser descartado. E em Lucas, capítulo 14, versículo 34 e 35, o mesmo Jesus reforça: o sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é um grande sinal de alerta para nós cristãos. O próprio Jesus falando, ele primeiro nos compara com o sal, e logo depois ele fala, se o sal não tem função, de nada ele serve. O que ele está querendo dizer? Se nós, como cristãos, não temos nenhuma função onde nós estamos inseridos, para que nós servimos? Se nós somos criados para estabelecer uma cultura, que é a cultura do céu, onde nós estamos, e não fazemos isso, para que servimos? Para que vivemos? Eu creio que quem inventa algo, por exemplo, o inventor do avião, ele inventou o avião, ele deu a função para o avião. O inventor, não sei, da panela, ele inventou a panela e ele deu a função para aquela panela. O criador de algo é a pessoa que dá função àquilo. Amém? Então, como que nós, que não nos criamos, nós queremos dar a nós a função que nós queremos? Nós mesmos queremos estabelecer o porquê nós existimos. O porquê nós fazemos o que fazemos. Como? Se Deus nos criou, se Ele é nosso Pai, quem estabelece o porquê nós estamos vivos, o para que nós existimos é Ele, não somos nós. Amém? Amém? É uma palavra dura, vem direto no nosso coração, porque quantas e quantas vezes nós planejamos, nós trabalhamos, nós caminhamos e nós fazemos isso, aquilo, olhando lá na frente o que nós queremos, quantas e quantas vezes, e Deus está falando, não te criei para isso,
Não te criei para isso. Você imagina, você, igual a Hannah, acabou de se formar, vamos supor, eu sou formado em engenharia metalúrgica. Tem um tempinho já. Mas eu não exerço a minha profissão. Agora você imagina minha mãe, que pagou minha faculdade, eu não passei na UFS porque lá não tinha meu curso, então falei, não vou passar lá não. Brincadeira. Não tinha conhecimento suficiente. Você imagina minha mãe, que pagou 5 anos da minha faculdade, me vê hoje sendo pastor. Ah, meu Deus, onde foi que eu errei? Paguei, tadinha, trabalho até hoje, a beça pra caramba, para pagar a faculdade desse menino, não faço nem ideia, se somando quanto que deu de gasto. Poderia ter feito outra coisa, né? E ela olha hoje e fala, gente, foi tudo em vão? Sabe, foi tudo em vão. O nosso coração, ele planeja várias coisas. Várias e várias coisas. Mas Deus é que dá o destino. Deus é que muda, Deus é que transforma, é Deus que fala, é por aqui. E cabe a nós aceitar ou não. Cabe a nós, né? Viver na função que Deus planejou para nós, aqui como função eu coloco um estilo de vida, ou viver naquilo que nós temos planejado para nós mesmos. É por isso que existem muitas pessoas frustradas com o próprio Deus, porque as coisas não têm dado certo, as coisas não têm ido para frente. Por quê? A gente precisa parar para pensar, parar para ouvir o Senhor e entender e compreender o que Ele tem para a nossa vida, o que Ele quer de nós. Amém? Não é uma atitude que precisa de muita maturidade, é uma atitude que precisa de muita coragem. Amém? Luz do mundo, o que Jesus agora quer dizer quando Ele diz que nós somos a luz do mundo? Que os discípulos dele devem dar testemunho da fé que possuem através do seu exemplo pessoal. Nós não devemos nos esconder. Nós não somos agentes secretos de Jesus, que a gente vai, ninguém sabe. Não, ninguém pode saber que eu sou crente. Porque se alguém souber que eu sou crente aqui no meu trabalho, eu não vou poder fazer nada. Qualquer coisa que eu fizer, vai me queimar. Vai falar, ué, mas você não é crente? Ah, mas você não... Quem nunca ouviu isso, gente? Você erra, pessoa, mas você não é crente? Você não pode errar. Sabe? Você, no seu trabalho, você toma uma decisão errada, mas você não é crente? Você não é pastor? Como é que você usa bermuda? Você não é pastor? Como é que você usa calça rasgada, que por sinal é ridículo, eu acho ridículo calça rasgada. Como é que você usa calça curta? Você não é pastor? Você está pregando sem sapato? Ontem o pastor Ronaldo estava aqui com um terno, que eu falei, rapaz, colocou um broche da igreja aqui, falei, se eu estou passando na rua e vejo, falei, esse é pastor de verdade. Agora quem passa lá fala, ué gente, quem está pregando lá, menino com a calça curta, na canela, com tatuagem, que isso, sem terno, sabe? Porque é assim que as pessoas olham para a gente. Elas olham a nossa aparência, e muitas vezes a gente quer se esconder, para que elas não tenham essa visão nossa. A gente quer se esconder que a gente é cristão, porque a gente não aguenta o fardo. E é um fardo. É leve, é bom e é suave, mas é algo que a gente carrega, mas Jesus, Ele vem com a gente. Amém? Luz na Bíblia está ligada à revelação do Pai, ou seja, ser luz no mundo é revelar o Pai, e é literalmente isso que Jesus fazia, é literalmente esse estilo de vida que Jesus levava. O amor é a manifestação daquilo que Deus é. Então, quando nós andamos em amor, nós estamos revelando Deus para as pessoas. Mas que tipo de amor é esse? É um amor que é pregado aí? É um amor do jeito que eu quero? É um amor, não sei, que é tão banalizado? Que amor é esse que Deus é? Sabe? É aquele amor que está lá em 1 Coríntios 13, que eu vou ler para a gente relembrar. O amor é paciente. Será que o amor que nós temos visto por aí, o amor que nós temos exercido, é paciente?
O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse amor que nós temos que manifestar aonde nós estamos. É fácil? É simples? Não. Custa? Custa. Custa. Nos quebra, nos destrói por completo, mas nos faz cada dia mais parecidos com Cristo. Nos faz cada dia mais parecidos com Jesus. Só que nós chegamos a um ponto de só queremos receber de Deus aquilo que nós queremos. Nós não queremos ser transformados. Eu não quero Deus para ser transformado. Eu quero Deus para Ele mudar a minha vida, para eu parar de sofrer. Gente, não sei, talvez você vai sair correndo por aquela porta ali, mas deixa eu te falar, você não vai parar de sofrer, não. Todo mundo vai sofrer, é assim, é a vida. Tem momentos de sofrimento, tem momentos de alegria. Isso é para todos. Nós somos melhores que Jesus? Nós somos melhores que Paulo, vamos colocar aqui, né? Em Jesus incomparável, vamos colocar alguém ali mais próximo de nós. Eles sofreram, e muito. O que é o nosso sofrimento se comparado ao que eles viveram, ao que eles passaram? Se o próprio Jesus sofreu, quem somos nós para vivermos o Evangelho que nunca vai nos gerar dor, que nunca vai nos gerar sofrimento? É impossível, não existe esse Evangelho. Se alguém um dia pregou para você esse Evangelho, que você nunca mais vai sofrer, eu quero te falar uma coisa, é mentira. Isso não é bíblico. Isso não está na Bíblia. Só que com Jesus é diferente. A gente sofre, aquela música, né? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Está tudo desabando, mas Deus está lá. Está tudo ruim, mas Deus está lá. Sabe? Tenho certeza que cada um aqui tem um testemunho para contar sobre isso. Mas quando Deus está lá, é tudo diferente. A gente vê uma luz, a gente enxerga uma razão pela qual tudo isso acontece. Amém? Então é esse amor que nós precisamos aprender a revelar para as pessoas, a revelar para o mundo, a revelar nos ambientes que nós estamos. Sabe? Ninguém nunca viu a Deus. Porém, o plano de Deus nunca foi se esconder de nós. Nunca. E nem nos impedir que tivéssemos uma revelação dele. Mas o plano e o projeto de Deus é que ele possa ser revelado através de nós, através da nossa vida, através da nossa conduta, através do nosso estilo de vida. Esse é o plano de Deus. Às vezes a gente acha que a salvação é o fim de tudo. Não é o fim de tudo. A salvação é apenas o início. Nós não somos salvos para nós mesmos. Nós não somos salvos simplesmente para irmos para o céu, simplesmente para pararmos, pronto. Agora sim, não vou para o inferno, e pronto. Garanti. Nós não somos salvos para isso, gente. E se nós fôssemos salvos só para isso, que mediocridade de vida que a gente iria viver. Nós somos salvos para manifestar o amor desse Deus que nos transformou, para manifestar um reino que ainda não chegou, mas que em partes nós já vivemos, manifestar um pouco daquilo que nós vamos viver um dia em nome de Jesus na eternidade com Ele. Só que quando nós achamos que a salvação para em nós, algo está errado, algo precisa ser mudado em nós. Algo precisa ser transformado, precisa ser gerado dentro de nós. A nossa mente precisa ter uma chave virada. Nós somos chamados para isso, para revelar a Deus, para revelar o amor de Deus, para revelar uma cultura dos céus, aqui na terra. Isso não é algo forçado, isso não é algo que nós possamos obrigar as pessoas a viverem, não.
forçar as pessoas a viverem isso. Não, isso é algo que as pessoas precisam ver em nós, e pela misericórdia de Deus, elas aprenderem com as nossas atitudes que existe um Deus, que existe um Cristo, que nos salva e que quer nos dar uma vida em abundância, uma vida totalmente diferente do que o mundo pode oferecer. Sabe, a força da nossa pregação, ela não é aquilo que a gente fala, ela é a maneira que nós vivemos, revelando o coração de Deus. Eu posso falar aqui horas e horas, se chegar lá fora, eu fizer tudo diferente daquilo que eu estou falando aqui, não adianta de nada, não adianta, a minha pregação é vã, a minha palavra é vã. Então nós precisamos ter essa consciência que a nossa vida é a nossa pregação, que a nossa vida é o meio pelo qual nós transformamos outras vidas. Amém? O profeta Isaías, no capítulo 9, no verso 2, ele fala algo sobre Jesus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Em João 8,12, o próprio Jesus fala um pouco a respeito dele mesmo. Jesus fala, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Cristo, e como semelhantes a Ele, nós temos essa responsabilidade, de sermos luz nas trevas, e levar algo para as pessoas que elas talvez ainda não enxergaram, que é o amor de Deus, que é a graça dEle, que está disponível para todos, para qualquer um, independente do estilo de vida que a pessoa leva, a graça de Deus está disponível para ela. Existe uma frase muito conhecida, que eu acho que muitos já escutaram, uns falam que é de Agostinho, outros falam que é de Francisco de Assis, que é: pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. E é um pouco disso. É um pouco disso que a nossa vida precisa carregar. Só que isso não invalida a pregação em palavras. Não, de jeito nenhum. Nós também precisamos apresentar Cristo por meio da pregação, por meio das nossas palavras. Só que essa frase, ela reforça que essas palavras que nós dizemos, que nós ensinamos, elas precisam ser concretizadas através da nossa ação, através da nossa atitude, através da nossa vida, através do nosso estilo de vida. Senão nós vamos viver uma vida de hipocrisia, uma vida a qual nós ensinamos com as nossas palavras, mas vivemos de outra maneira. E com isso nós apresentamos um Deus totalmente diferente daquele a qual nós servimos. E as pessoas lá fora veem: eu não quero esse Deus. É assim? Esse Deus é assim? Eu não quero esse Deus. Eu já ouvi isso muitas vezes em relação a algumas pessoas. As pessoas falam: fulano é crente, fulano é cristão. Se for para ser assim, eu não quero esse Deus. Eu não quero. O tempo está próximo, gente. Jesus está aí, está vindo, cada dia mais perto. E nós precisamos amadurecer. Quantas e quantas vezes nós somos levados e nos deixamos levar por ventos, por ensinos, por coisas que agradam o nosso coração, só que nos levam para longe de Deus. Mas aí você me pergunta: Bruno, mas parece que é tão difícil isso. Como que eu posso viver essa vida? Como que eu posso ser sal? Como que eu posso ser luz? Eu tento e não consigo. Como é possível? Em João 15, versículo 4 e 5, Jesus ele deixa claro como isso é possível. Jesus diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês.
Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. E é isso. Jesus deixa claro como viver uma vida sendo sal e luz. Precisamos permanecer nele para termos o caráter dele. E assim sermos sal, e assim sermos luz, que revela o Pai. Precisamos estar alicerçados em Cristo. Nós não conseguimos por nós mesmos. Precisamos entender que isso não vem de nós, isso não vem da nossa força, isso não vem do nosso esforço. O ponto de partida é a obra dele, a obra de Jesus, a obra de Cristo por nós, a graça de Deus em nós. O ponto de partida é esse. Quando nós tentamos pelas nossas próprias forças sermos sal e luz, nós falhamos, e falhamos feio. Porque o Evangelho não é somente sobre isso. O Evangelho ele não é somente um código de conduta, um código moral. O Evangelho é um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus. Então, quando nós tentamos viver um Evangelho, entre aspas, um tipo de Evangelho, que é baseado simplesmente na nossa conduta, em deixarmos de fazer coisas ou fazermos outras, nós erramos drasticamente. O Evangelho é baseado no nosso relacionamento com Jesus e baseado na obra dele, na obra de Cristo por nós. O Evangelho é baseado nisso, e nós precisamos entender isso precisa ser claro para nós. É como uma fogueira, que você tira uma brasa dessa fogueira, a brasa ainda está acesa, mas ao longo do tempo essa brasa vai se apagando, porque ela não dá o fogo por ela mesma, ela depende de estar lá naquela fogueira, para que ela possa ser novamente acesa, para que ela possa novamente gerar esse calor. É como uma lâmpada, essa lâmpada aqui, ó, iluminando tudo. Se a gente tirar essa lâmpada, não, eu olhei para a lâmpada agora, ô Jesus, se a gente tirar essa lâmpada do lugar e sair com ela aí na rua, ela vai iluminar? Não, porque ela não dá luz por ela mesma. Ela precisa estar onde? Ligada ali, ó, na energia. Ela precisa estar ali. A partir do momento que a gente tira ela dali, ela não serve mais para nada. Se a função dela é iluminar e a gente tira ela, não serve mais para nada, pode jogar fora. E é assim que funciona com a gente e com Cristo. Nós precisamos estar alicerçados em Cristo e entender que toda mudança e transformação que possa ser gerada através da nossa vida vem dele, não vem de nós. E quando nós não estamos na videira, quando nós não estamos enxertados em Cristo, isso não é possível. O fogo vai se apagando, a chama vai indo embora. E nós temos que ter muita atenção com isso. Às vezes, empolgados, nós participamos de um culto extraordinário, de uma conferência que fala, agora vai. Agora eu estou cheio de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo, agora ninguém me para, aonde eu for, eu vou converter 1000, eu vou fazer acontecer. Aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4, na outra semana já fala, deixa esse trem para lá, deixa isso aí para pastor, para missionário, meu negócio é ir no culto, fica lá sentado, assistir o culto e ir embora. Sabe? Mas como nós podemos chegar a esse ponto de permanecer em Cristo, de permanecer na videira, de permanecer um só com Ele? Nós precisamos entender que, como eu já disse, o Evangelho é relacionamento. Logo, se o Evangelho é relacionamento, para nós estarmos alicerçados nele, sermos um com Ele, nós precisamos nos relacionar com Ele. E esse relacionamento, ele não vem de um culto. Esse relacionamento, ele não vem da torre de oração. Esse relacionamento não vem do culto das mulheres, nem do GV, nem discipulado. Não vem. Você pode, talvez, se sentir frustrado em ouvir isso, mas não vem. Esse relacionamento vem de um encontro diário com Deus.
Esse relacionamento vem de um encontro diário com Jesus. Essa transformação vem quando você está lá na sua casa. Você abre a sua Bíblia e fala com Ele. E abre o seu coração para Ele. Esse relacionamento vem quando você está lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade, e fala com Ele, e rasga seu coração para Ele. Nenhum tipo de relacionamento é baseado em apenas alguns encontros. Não tem como. Esse relacionamento vai sendo esfriado. Isso serve até para nós. Um relacionamento, talvez uma amizade que você tem. Vocês se encontram todos os dias, daqui a pouco semana a semana, mês a mês, ano por ano. Como que esse relacionamento ele é sustentável? Ele vai acabar uma hora. Ele vai acabar. E o nosso relacionamento com Jesus precisa ser assim. Todo o dia, acordarmos com Jesus, passarmos o dia com Jesus, dormirmos com Ele. A gente precisa amadurecer, a gente precisa parar de achar, quando nós nos arrumamos para vir no culto domingo, eu vou lá bater o cartão. Daqui a pouco a gente bota uma máquina de ponto lá, todo mundo vem, a gente vai, esse aqui, não é assim, gente. É relacionamento, é intimidade. É entregar totalmente a nossa vida para Ele, é entregar totalmente o controle da nossa vida para Ele. Um culto, uma reunião de oração não é suficiente, não tem o poder de transformação que o processo do dia a dia, que a intimidade diária com Deus nos dá. E é por isso que às vezes parece que nada muda para nós. É por isso que às vezes que parece que o nosso caráter, às vezes parece que o nosso coração nunca é transformado. A gente vê pessoas amadurecendo em Deus, pessoas sendo cada vez mais bênçãos onde elas estão, e nós ficamos olhando e falamos, mas eu não consigo, isso, por que não acontece na minha vida? A gente fala, nossa, aquela pessoa, o pastor Severino é uma bênção. Pastor Severino, olha, a gente vê Jesus através da vida dele. Você sabia que isso não é só para os pastores? Você sabia que isso é para todo mundo? Só que se a gente quer viver uma vida assim, nós precisamos estar em Cristo. Agora, se nós queremos abrir mão dessa vida, nós abrimos mão de Cristo. É uma escolha. É uma escolha que Deus nos dá, que Deus nos permite fazer. Ninguém consegue obrigar ninguém a escolher Cristo, a escolher essa vida. Ninguém consegue. Só que eu vou te falar uma coisa. A melhor decisão que eu tomei na minha vida foi essa. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que podem falar o mesmo. E isso não é balela, isso não é algo para intimar você, não. É apenas um breve testemunho. Eu não posso falar que eu nunca mais tive problema. Não, tenho muitos. Não posso falar que nunca mais eu erro muito. Mas eu posso te falar uma coisa. Toda vez que eu erro, toda vez que eu peco, todas as vezes que vêm os problemas, Deus está comigo. Porque um dia eu tomei uma decisão de estar com Ele. Pastor Severino, alguns domingos atrás, ele falou isso aqui, não pense em você, que você escolheu a Cristo. Deus está atrás de nós, todos os dias da nossa vida, todos os dias. Deus não é como o diabo que sai chutando a porta, que entra, que te perturba, que acaba com a sua vida. Deus não. Deus é gentil, Deus é amoroso. Ele vem e te mostra a graça, o amor dele. E cabe a você decidir se você quer ou não. Sabe? E não existe idade. Eu tenho 34 anos, pareço que tenho 18, mas eu tenho 34. Não ri, não. E hoje eu olho para trás e eu percebo o quanto eu podia ter vivido com Deus na minha adolescência, quando eu era mais novo. O quanto eu perdi por causa de migalhas que me prometeram, de prazeres que depois de um dia acabavam. E o prazer de estar em Cristo não é de um dia. O prazer de estar em Cristo é diário. O prazer de estar em Cristo é quando você percebe que o mundo está desabando e você olha e fala, que alegria que eu sinto.
Esse é o prazer de estar em Cristo. O Evangelho não é sobre o que nós podemos fazer. O Evangelho é sobre quem nós somos. O Evangelho é sobre quem nós somos. E isso que Deus quer nos mostrar nessa noite. Quem você é? Quem você tem sido? Você tem sido um cristão de fato ou você tem sido um pseudo-cristão? Você tem vivido uma vida de relacionamento com Deus ou você tem vivido uma vida distante? Uma vida de pequenas rotinas, uma vida de pequenas entregas, onde você entrega a Deus aquilo que você quer, o seu problema, você quer que Ele resolva o seu problema, Deus se vira. A sua bênção você quer você mesmo conduzir e os problemas você deixa com Deus. Você fala, eu vou na igreja domingo que eu preciso de uma bênção essa semana, preciso que uma porta se abra, então eu vou lá hoje pedir para Ele. Aí a porta se abre e você não vem mais. Sabe? Quantas e quantas vezes Deus, Ele nos abençoa e nós fazemos dessas bênçãos maldições na nossa vida. Quantas e quantas vezes nós pegamos aquilo que Deus nos dá e pelo fato de sermos imaturos, nós nos distanciamos de Deus. Nós fazemos com que essa bênção que veio de Deus amaldiçoe a nossa vida e acabe com o nosso relacionamento com Ele. Quantas e quantas vezes eu vi, quando morávamos no Canadá, as pessoas chegando na igreja, as pessoas imigrantes, né, chegavam sem trabalho, sem dinheiro, e desesperadas por um emprego, né, precisa de dinheiro para morar, para pagar as contas, estar num país distante, uma língua estranha, estavam na igreja de segunda a segunda, de domingo a domingo. Deus abençoou, abriu a porta. Cadê? Não tenho mais tempo, estou trabalhando muito, não consigo mais participar, não consigo mais servir na igreja, não consigo mais abençoar os meus irmãos, não tenho mais tempo. Estou voando no meu trabalho, estou voando, abri uma empresa, estou cheio de dinheiro. A pessoa acaba com a vida dela. Deus deu algo incrível na mão dela, e pela imaturidade, ela pegou aquilo e correu de Deus. E talvez isso aconteça muito com a gente. Aconteça muito com a gente. Sabe? Tenho certeza que cada um de nós, se nós pararmos para pensar, nós vamos conseguir enxergar algo que Deus nos deu e que nós transformamos em maldição. Já estou chegando no final e eu quero te convidar um pouco a refletir sobre isso. Como tem sido o seu relacionamento com Jesus? Como tem estado? O quanto Cristo tem de você? O quanto você tem dele? Quero te convidar a pensar sobre isso. A com sinceridade, olhar para dentro de si e pensar, que vida eu tenho levado? E pensar, por qual motivo você tem estado aqui todo domingo? Por qual motivo você tem vindo na igreja? Por qual motivo você tem servido na igreja? Por qual motivo? Qual é a razão que você tem feito tudo isso? Qual é a razão pela qual você tem vivido? A razão pela qual você oferta, a razão pela qual você dizima, sabe? E eu quero convidar vocês, para que a gente juntos, aqui no altar, para que a gente possa clamar por Ele, clamar pela misericórdia dEle, sabe? Nos derramarmos diante dEle. E em nome de Jesus, de uma vez por todas, saímos daqui dessa porta transformados. Sabe, com a nossa consciência, com o nosso coração, cheios de Cristo, falando, Deus, a partir de hoje, algo mudou na minha vida, a partir de hoje, algo foi gerado dentro de mim, e eu não quero mais viver sem o Senhor, eu não quero mais viver sem a sua graça, sem o seu amor, sem o seu cuidado, eu não quero mais, eu quero viver uma vida para te adorar, eu quero viver uma vida que manifesta o seu amor, que é tão bom, a sua graça que é tão linda, a sua graça que é tão maravilhosa, que me alcançou. É isso que eu quero mostrar para as pessoas,
É como algo que às vezes a gente ganha, que a gente quer correndo mostrar para os nossos amigos, olha o que eu ganhei. A Hannah acabou de se formar. Eu imagino o coração, a alegria dela, falando, gente, eu me formei 5 anos. E é assim a graça de Deus, é assim o amor de Deus que a gente pega e fala, olha isso aqui que eu ganhei. Olha esse amor, olha essa graça. Olha esse carinho que Deus tem tido comigo. Olha, gente, olha isso. Deus, Ele quer se manifestar através da sua vida. Deus é o seu Pai. Deus é o meu Pai. Eu quero te convidar, você que foi constrangido por essa palavra de Deus, você que o Espírito Santo constrangeu o seu coração, você que sente que está num lugar onde precisa amadurecer, onde precisa aprender a viver uma vida de relacionamento com Jesus, eu quero te convidar a vir aqui na frente, enquanto nós